Está começando mais um Corações e Mentes. O Núcleo de Psiquiatria do Rio Grande do Sul tem esse espaço criado na diretoria do Dr. Marcelo Matias e do vice Felipe Vasconcelos. É um espaço para nós discutirmos a prática médica e os desafios da nossa profissão. Hoje a gente amplia esse debate da realidade do consultório e dos serviços de saúde mental para a articulação institucional, que impacta diretamente o dia a dia dos médicos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem atuado de uma forma cada vez mais integrada com a Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, entidade que representa os médicos em nível nacional e unifica a luta por melhores condições de trabalho e assistência à população. Essa conexão entre o local aqui no Rio Grande do Sul e o nacional é fundamental para enfrentar os desafios que também chegam à psiquiatria. E para falar sobre isso, nós recebemos hoje o presidente da FENAM, Dr. Geraldo Ferreira Filho, que também já presidiu o Sindicato Médico do Rio Grande do Norte. E aí, doutor Geraldo, o que o senhor achou aqui no nosso Rio Grande, nessa segunda ou terceira vinda? Olha, primeiro é um prazer encontrá-lo aqui, Nogueira. Minha saudação aos médicos gaúchos, minha saudação ao Dr. Felipe, que nos acompanha aqui nessa entrevista. Olha, o Rio Grande do Sul é um exemplo para o Brasil, não é? De articulação política, de mobilização da categoria, de luta pelos interesses dos médicos. É isso que o sindicalismo faz, não é? E numa interação, evidentemente, com as outras entidades irmãs, vamos chamar assim, o conselho, a associação, as sociedades de especialidades, né? Precisa ter sempre um diálogo permanente. Mas eu diria a você hoje que a pauta que machuca o médico, né, é a pauta do trabalho, né? Nós estamos sendo vítimas de uma precarização quase absoluta, que tem como reflexo a violência contra o médico, né? A baixa remuneração, desvalorização profissional, né? As difíceis condições de trabalho, a perseguição política contra o médico. Nós estamos vendo hoje no Brasil todo uma demonização do médico, né? E isso tem ferido com muita profundidade a categoria. É preciso que as entidades se levantem para proteger o médico. Pois é, mas Geraldo, esse nosso programa aqui é do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E nós, psiquiatras, nós nos sentimos mais vítimas ainda, né? Porque existe uma campanha antimanicomial que foi criada, que é uma campanha ideológica de fechamento de leitos psiquiátricos, de fechamento de hospitais psiquiátricos, baseado numa lei, né? Então eu gostaria de saber como é que o senhor e a FENAM veem isso, porque isso atinge a todos os psiquiatras e a toda a saúde mental do Brasil. Com certeza. Você veja, quando o Supremo Tribunal Federal determinou o fechamento dos hospitais de custódia, não é? A gente olhou para aquilo e a gente não conseguia acreditar, não é? Como é que o poder público abre mão de um instrumento desse para colocar na rua assim, sem qualquer garantia de que esses pacientes vão continuar seu tratamento, né? E eu vi, inclusive, que estão terminando de fechar, né? Eu acho que existem mais uns 2 ou 3 aí que, por pressão, às vezes, da própria família dos pacientes. Eu vi agora, recentemente, em Brasília, a família implorando, porque era uma pessoa de periculosidade, né? Quer dizer, muitas vezes esses pacientes que estão... e tem mais aquela velha máxima, né, Nogueira? Por exemplo, doença psiquiátrica não tem cura, né? Tem controle, né? Então, como é que você vai dar uma alta a um indivíduo e colocá-lo, vamos dizer, de volta na sociedade? Quem vai garantir a continuidade desse tratamento? Então, é uma coisa muito crítica. Nós participamos com muita força
dessa luta para garantir assistência à população. Porque o que nós vemos no Brasil como um todo, eu acho que salvo poucas ilhas de exceção, é um abandono dos pacientes psiquiátricos. Você vai ver que essas pessoas no meio da rua, né, Natal mesmo, que é a cidade onde eu moro, no Rio Grande do Norte, tem crescido exponencialmente. Cada ano aumentam as pessoas na rua. Pois é, aqui em Porto Alegre, nós temos números concretos. Nós tínhamos 3.000 moradores de rua nos últimos anos. Hoje, são dados oficiais, nós temos o dobro, 6.000. E, por acaso, nesse mesmo período, nós tínhamos 200 leitos no Instituto Psiquiátrico Forense. Esse Instituto Psiquiátrico Forense foi destruído literalmente, com os pacientes lá dentro, e distribuíram os pacientes para as próprias famílias. Quer dizer, alguns pacientes que, além de ter doença mental, cometeram crimes contra a própria família. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos até o dia de hoje 41 feminicídios. Temos mais de 600 suicídios até esse mês. Em média, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma média de 1.400 a 1.500 suicídios por ano. As agressões a crianças e também, além do feminicídio, a morte dos próprios filhos e, subsequentemente, do suicídio. Então, o Instituto Psiquiátrico Forense, que tinha 200 leitos, e nós entramos com a ação no Supremo Tribunal, tínhamos uma liminar do Flávio Dino, que dizia que o Instituto Psiquiátrico Forense poderia ficar aberto no Rio Grande do Sul. Poderia. Sim. Então usaram esse verbo poderia, que não era que tinha que ser obrigar, e destruíram. E hoje nós só temos 5 pacientes. E os outros foram distribuídos para os centros de atenção psicossociais, para as próprias famílias. Quer dizer, então, acabaram a doença mental por decreto. E agora, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, por dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há um aumento exponencial de ansiedade, depressão, alcoolismo e drogadição pós-enchente. Nós já sofremos uma enchente aqui, a famosa enchente de 1941, mas que foi menor do que essa. E até teve uma denominação naquela época, que eram os louquinhos das enchentes. Pessoas que enlouqueciam realmente, ficavam com esquizofrenia, e pós-enchente ficavam andando pela rua, a Deus dará. Já tinham moradores de rua, porque eles saíram pela própria doença mental. E hoje isso dobrou, Geraldo. E aí? Pois voltando de novo à questão dos moradores de rua, né? Você colocou muito bem aí. A maioria deles tem algum componente, não é? Seja de dependência de alcoolismo, de uso de drogas, seja da própria doença mental, não é? Colocando em risco a sociedade e a si próprios, não é? Há um prejuízo visível para eles. Aí a estrutura que o governo se propõe a oferecer, CAPS, não é? Aí você vai visitar, Natal tem 4 CAPS, tem mais 2 para dependentes e tem, eu acho que só um de internamento. Aí eu digo, eu quero ver onde é que são internados esses pacientes, né? Aí quando fui, eu disse, vocês internam pacientes aqui? Olha, aí começou aquela enrolação, né? Não, é mais ou menos, assim, interna ou não. Em suma, não internavam, né? Mas tem lá, contabilizado como se houvesse 20 leitos. Aí eu digo, eu queria ver aqui o setor. Eram camas de madeira, sem colchão, sem nada, era um faz de conta, né? Então, infelizmente, nós estamos passando um período muito crítico na área de psiquiatria, porque na maioria dessas estruturas, você não tem, mesmo os CAPs 24 horas, não tem os psiquiatras 24 horas, não é? Tem, às vezes, de dia à noite, é um clínico que fica, não é? Então, é uma situação que nos preocupa muito, porque o que a gente vê e que as previsões apontam é que a doença mental ela é crescente, não é?
esses níveis de ansiedade, esses níveis de suicídio, né? Eles são crescentes e nós precisamos realmente dar uma atenção muito especial a isso, porque as redes sociais, né? As redes sociais colocaram o indivíduo numa posição de exposição e ao mesmo tempo de fragilidade, não é? Porque ele começa a ver um mundo e aquele mundo que está aparecendo ali para ele, ele não consegue acompanhar, não consegue competir com ele, não consegue se igualar àquilo que ele vê, porque na verdade é um mundo de fantasia, não é? E aí acontece um outro fato. É que nessas questões todas que nós estamos colocando são fatos concretos. Quer dizer, a enchente é um fato concreto. Mais da metade das pessoas do Rio Grande do Sul que perderam as suas casas não conseguiram obter as suas casas de volta. Mais da metade. Gente que perdeu a sua indústria, pequenas indústrias domiciliares, às vezes até uma padaria, uma alfaiataria, uma gráfica, não conseguiram, porque o que o governo propôs a esse pessoal eram empréstimos, Geraldo. Sei. E tinham que dar uma contrapartida. Por exemplo, o governo do estado aqui do Rio Grande do Sul tem 6 bilhões para as obras das enchentes, mas não tocou nesse dinheiro. Por quê? Porque tem que dar uma contrapartida. E a contrapartida é mínima, só que para quem não tem nada, esse cara que perdeu a sua padaria, a sua gráfica, eles pediu no empréstimo, tinha que dar uma parte para garantia, né? Ele disse, eu não tenho nada, como é que eu vou dar? Então, o que ocorreu? Um desespero dessas pessoas e dos filhos dessas pessoas. Então, nós tivemos uma grande incidência de crianças e adolescentes com depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Olha só. E agora começa a chover de novo e a ameaça de um El Ninho para outubro, fica todo mundo e aí não tem para onde ir. E a gente vê as estatísticas, não é? Elas chegam a níveis assombrosos de pessoas quase numa faixa de 70% a 80% se queixando de ansiedade, não é? Quer dizer, nós estamos vivendo a era dos ansiosos, não é? Só que a ansiedade ela pode começar num nível que pode ser controlada do ponto de vista até pessoal, mas ela pode descambar para outras, não é? Ela pode ser o início de uma caminhada muito mais aguda, não é? Para uma doença psiquiátrica mais profunda, não é? Ela migrar para uma síndrome de pânico, para uma depressão e daí descambar para uma questão muito mais grave. Então, se nós tivermos uma rede de assistência psiquiátrica adequada, você consegue frear, você consegue controlar as pessoas. Mas o que nós temos atualmente é uma situação de muito desamparo, não é? As pessoas, uma pessoa me procurou essa semana e disse, doutor, como é que eu consigo uma consulta psiquiátrica? Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no Nordeste é quase impossível você conseguir uma consulta psiquiátrica pelo SUS, não é? Então vamos lhe dar números concretos. Aqui, eu gostaria até de perguntar para o senhor que anda pelo Brasil inteiro, como presidente da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos, aqui nós tivemos um aumento muito grande nas crianças do espectro autista. Então foi criado aqui em Porto Alegre, por exemplo, o CETA, Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista. Esse CETA tem 300 vagas, sendo que nós temos 8.000 crianças com esse diagnóstico. Ou seja, então fica uma demanda reprimida só na capital. Olha só. Só na capital. De 7.700. Praticamente. Tá, aí sabe quanto tempo demora para uma criança dessa ser atendida? 440 dias. 440 dias, um ano tem 365, dá um ano e... 3, 4 meses. Tá. Um paciente com pequeno transtorno mental, para ser atendido num CAPS, leva 180 dias, ou seja, 6 meses.
Aí o que ocorre? Imagina um menino, usuário de crack, que fica em abstinência, que chega à meia-noite em casa e diz assim, eu quero dinheiro para comprar pedra. Aí ele volta a uma, quero mais dinheiro. Não tem. Ele leva a televisão. Ele volta às 2, leva o micro-ondas. E assim ele leva a casa inteira. Aí a família tem que ficar entrincheirada dentro de casa. E aonde internar esse paciente? Porque a lei antimanicomial proibiu esses leitos de serem criados. Só que essa mesma lei antimanicomial, que é uma lei nacional, ela diz que ela tem que ser revisada a cada 2 anos. Só que ela está em vigor há 20... Quantos anos, Geraldo? 20? É mais ou menos da época, quase vizinha à época da Constituição, né? Ali, mais ou menos, aproximadamente, dos anos 90, né? Então, quer dizer, ela tem que ser revisada imediatamente, porque não se previu, naquela época não tinha a pandemia do crack, né? Por exemplo, entre esses moradores de rua, usuários de crack, da pedra, a maior causa de morte é homicídio. Um mata o outro por causa da pedra, por causa das pedrinhas, por causa do cachimbinho. Isso. E como é que é no resto do Brasil? Olha, eu queria mostrar outra face também, que você deve, Nogueira, conviver com ela aqui, que é o surto, né? Você veja como é que a condução de um paciente psiquiátrico hoje vai para uma UPA, não é? É o ponto de chegada desse paciente. É importante a população saber que a UPA normalmente não tem o psiquiatra. Então, aqueles médicos da UPA, alguns fizeram algum estágio, algum treinamento ali de alguns meses, alguma coisa, pelo menos para saber um manuseio mínimo de drogas de emergência, né, nessa área. O pessoal de enfermagem não é treinado e nem há acomodações ou locais destinados para esse paciente psiquiátrico. Então, o que acontece quando um sindicato vai visitar uma UPA dessa? Normalmente tem um corredor e ali na ponta do corredor tem ali 4, 6 pacientes. Alguns deles, quando estão em crise e risco de violência, são amarrados nas cadeiras. Eu pude presenciar várias vezes pacientes com marcas profundas no pulso, 3, 4 dias amarrados. E o impressionante, Nogueira, o governo não faz nada para facilitar o acesso aos hospitais. Pelo contrário, dificulta, não é? Eles querem que a UPA tire da crise para o paciente ir para casa. Porque o papel da UPA seria ali atender e referenciar para um hospital, não é? Onde ele pudesse ser adequadamente conduzido. Mas o que o governo, ou os governos, né? Porque não é um específico, o que é que os governos fazem? Jogam nas UPAs para sair da crise, segura lá o quanto pode para mandar o paciente para casa. Eu acho isso uma irresponsabilidade sem tamanho. E aí, Geraldo, acontece uma questão bem objetiva e prática, que nós somos vítimas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que nós temos uma rede, que até uma rede, nós temos mais de 150 postos, UPAs, Unidade Básica de Saúde. Só que o problema é que nós somos referência para o resto do Estado. E como não tem uma estrutura no resto do Estado para a demanda, vem tudo para Porto Alegre. Se tu passar agora ali na Santa Casa ou no Grupo Hospitalar Conceição, tu vai ver assim filas de ônibus e tu vai lendo nos ônibus e nas ambulâncias o nome das cidades do Rio Grande do Sul. Sim. Tu vai ver assim quase todas. Tá? O que ocorre? Eles são atendidos. Só como a demanda é muito grande, eles são muito bem atendidos, inclusive. Só que demora. E aí a população se revolta, porque ela tem que, como diz o presidente Luiz Inácio, que perdeu o seu dedo, segundo ele, porque o médico que ele não pôde pagar, um médico no setor público, demorou 4 horas para ir atender, e aí ele perdeu o dedo dele. Isso é o que ele diz. Mas a versão que eu sei é que ele provocou esse acidente para ficar encostado, né? Mas a realidade é essa. Então, as pessoas são muito bem atendidas, só que não tem médicos suficientes. Então, ocorre assim, uma sala vermelha numa UPA, tem 10 leitos com monitores, mas tem 20 pacientes para serem atendidos. E esses outros 10
não tem monitores. E no meio disso estão os pacientes psiquiátricos. Então, eu vou te dar um exemplo ali de Canoas. A enchente destruiu o hospital de pronto-socorro. Aí esses pacientes foram migrados para o hospital Nossa Senhora das Graças, inclusive os pacientes psiquiátricos. Aí eles ficam no meio dos pacientes clínicos, dos pacientes da traumato, e tu sabe que os pacientes em abstinência de droga, os próprios autistas, eles se agitam. Sim. E ali não tem psiquiatra para atender, não tem gente especializada. Só que tem uma decisão do Conselho Federal de Medicina que diz que todo e qualquer atendimento de pronto-socorro teria que ter um setor de psiquiatria. Mas aqui em Porto Alegre, até te perguntaria nos outros estados, nenhuma emergência tem esse setor, nem gente para isso. E ignoram essa decisão do Conselho Federal de Medicina. Eu também desconheço a questão de existir psiquiatra nos pronto-socorros. Realmente a gente encontra a obrigação de atender estes pacientes e a falta dos profissionais. Às vezes não tem sequer o profissional diarista para acompanhar no outro dia, né? Não tem, porque muitas vezes pronto-socorros você tem uma rede de profissionais auxiliares. Você, o médico ali, o plantonista interno ali, que é outra questão grave, né? As UPAs deveriam ser referência para 24 horas, no máximo 48 horas, e passam com o paciente, às vezes, um mês, né? É impressionante. Uma vez a gente estava fazendo uma visita a uma UPA lá em Natal, e o paciente, uma manifestação, inclusive, foi até curioso, e ele saiu de dentro da UPA e pediu para fazer um discurso lá na nossa manifestação. E a gente, rapaz, que coisa... Como é que a gente vai fazer aqui? Mas ele parecia tão orientado, vamos chamar assim, não é? Que nós demos o microfone a ele. O que é que ele pedia? Eu quero um hospital, eu preciso ir para um hospital, eu estou aqui há um mês nessa UPA, não é? Eu preciso ir para um hospital, eu quero me tratar. Mas nem hospital e nem CAPES, né? Porque é aquela velha história, os CAPES todos superlotados também, né? Aquele que você coloca, você vai lá, não consegue a vaga. Não tem vaga para encaixar ele em nenhum grupo de tratamento. Então, nós estamos realmente numa situação muito difícil, porque, claro, essa lei antimanicomial ela foi montada numa linha cheia de preconceitos, não é? Herdados de uma cultura, vamos dizer, onde se colocou na cabeça que os loucos não eram loucos, mas eram pessoas que eram pressionadas politicamente, ou seja, foi uma deformação, não é? Que findou negando a doença psiquiátrica. Então, nós temos a parte, por exemplo, de um espectro ideológico, não é? Onde não existe doença psiquiátrica. A gente vê que é como se fosse uma livre expressão ou manifestação das pessoas. Isso é ruim para a sociedade, porque a doença psiquiátrica traz sofrimento, não é? Traz sofrimento para a pessoa e para a família, e para a sociedade. E para os outros. Né? Claro. Tu imagina uma família aguentar essa situação que eu citei anteriormente, tem que se fechar tudo, guardar tudo, porque o paciente não leve. Nós temos histórico de pacientes que levaram a portalada da casa. Eles vendem tudo para obter Sim. drogas. Né? Essa questão do autismo, né? Nós não tínhamos esse diagnóstico tão grande. Acentuado, né? Então, quer dizer, mudou. Então, o que o Sindicato Médico e a FENAM, né? Nós nos integramos à FENAM para ampliar essa articulação conjunta em pautas da nossa categoria. E essa é uma pauta. O que nós poderíamos fazer, Geraldo, na prática? O que essa união poderia mudar para nós e para a população? Isso. Eu acho, Nogueira, que ela é absolutamente essencial, porque nós enfrentamos adversários poderosos, né? No espectro ideológico e das outras categorias profissionais. Elas se voltam muito contra médico porque eles pensam que a psiquiatria de hoje é a psiquiatria de 100 anos atrás, onde não existiam medicamentos, onde os pacientes moravam nos hospitais, né? Ou seja, não havia tratamento, as condições eram
vamos dizer, degradantes. Existiu isso? Existiu, mas não é a psiquiatria moderna, não é? E, no entanto, a psiquiatria de hoje ainda é julgada com esse olhar, como se nós estivéssemos há 50 ou 100 anos, né? Onde os hospitais fossem prisões. Não são. Os hospitais são o socorro àqueles pacientes. Não, e o que né? é pior, esses pacientes que estavam no Instituto Psiquiátrico Forense, que foram encaminhados para suas famílias e para os CAPs, em alguns lugares não tem CAPs, não tem psiquiatra, e as famílias, por medo, reconduzem para os próprios presídios. E eles ficam nos presídios, aí sim, sofrendo por falta de atendimento, porque não tem. Antigamente aqui, nós temos um sistema chamado SUSEP, que é o sistema dos presídios, que tinha uma equipe, né, que tinha psiquiatra, psicólogo, assistente social. Era uma equipe que fazia a evolução desses pacientes. Hoje não existe mais. Então os pacientes ficam lá sem medicação, ficam sofrendo. Algumas vezes eles se agitam. E quando tem algum atendimento, nós passamos por uma situação que é da precarização do atendimento, porque são terceirizados esses serviços através de empresas PJ, que é a chamada pejotização, e que não tem um vínculo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os concursos públicos para a saúde pública, o salário é tão baixo, para o que ocorre? Os profissionais não dá deserto os concursos, para obrigar o quê? Que esse serviço seja terceirizado na forma de PJ, e o que é pior, às vezes as empresas cotistas, que é pior ainda do que a pejotização. E aí o que ocorre? O Estado ter aquela responsabilidade que era dele, que antigamente ele contratava com carteira assinada, CLT, 13º, fundo de garantia, férias, eles dizem que isso é muito caro, que tem hora extra, então eles contratam uma empresa. Essa empresa, incapaz de executar o serviço, quarteiriza. Aí ela contrata outras empresas de escalas. E essas empresas de escala, elas são por especialidade. E o que nós... E atinge diretamente a psiquiatria. Agora mesmo nós tivemos em 16 unidades da Prefeitura de Porto Alegre, a abertura trocou de empresa, os psiquiatras não aceitaram, eles queriam aqui os salários na Prefeitura de Porto Alegre estão há 6 anos congelados. Aqui não tem inflação. E pior, essa empresa que eles contrataram, ela é uma empresa que ela não é filantrópica, então ela não tem aquele desconto de 20%, então ela reduz o salário dos médicos. Aí, como o salário é tão baixo, não apareceu nenhum psiquiatra. Então, eles proporam o seguinte, contratar sem RQE para psiquiatra. Aí nós fizemos uma mobilização, agora eles estão exigindo o RQE e aumentaram o valor, porque senão eles não vão conseguir, porque a demanda da saúde mental aqui é muito grande. Mas o que nós juntos, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e a FENAM, podem fazer diante dessa situação da precarização, pejotização, e eu nem diria vínculos frágeis entre nós profissionais, eu diria a falta desses vínculos, né? Vínculos empregatícios e de direitos trabalhistas. Isso. E ainda mais, a gente pode usar até um termo mais duro, fraudes, né? Porque nós temos hoje alguns contratos decididamente fraudulentos, ou seja, vamos imaginar um plantonista, você chega no plantão, terceirizado ou não, você mete o dedo lá que está entrando, você tem chefia, você tem horário a seguir, você tem o horário de saída com ponto eletrônico, você tem recebimento mensal, é uma relação trabalhista clássica, não é? E, no entanto, isso é disfarçado de várias formas, como PJ ou como Sociedade em Conta de Participação, que é uma coisa que tem se disseminado em todo o Brasil e é absolutamente ilegal.
absolutamente. Nós fizemos um evento em maio em Natal e todas as palestras, inclusive de uma desembargadora de São Paulo, a sociedade em conta de participação é uma sociedade de investimentos. Não é uma sociedade onde o sócio possa trabalhar, ser mão de obra da própria empresa que ele é dono. Então é uma fraude. Só seria admitido isso em questão financeira ou habitacional, não é? Exatamente. Então você entra como cotista para um investimento, né? Jamais para ser mão de obra daquela empresa. Então é um disfarce, uma fraude. Isso está bem caracterizado. Então, qual é nossa alternativa? É lutar sempre, não é? Seja judicialmente. Qual é o conselho que nos deram? Porque quando você fala em tese para o judiciário, por exemplo, eu sou contra a terceirização ou eu sou contra a pejotização, o judiciário ele é muito resistente a julgar a coisa em tese. Normalmente ele quer julgar o fato concreto. Então o conselho que nos deram é que lute contra cada licitação, contra cada entrega de qualquer unidade ao setor dessa natureza que vai fraudar essas relações. Então, é isso que nós temos feito lá no nosso sindicato e é isso que a FENAM tem procurado orientar os seus sindicatos. E essa questão é tão grave, Nogueira, que em maio também, coordenada pela federação e pelos nossos sindicatos, nós criamos a entidade ibero-americana. Por quê? Porque a gente pensa que é um problema de terceiro mundo, o nosso aqui. Portugal e Espanha estão passando pela mesma situação. A precarização do trabalho, por exemplo, Portugal, eles têm o verão de lá, né, onde as cidades praieiras precisam montar suas estruturas de pronto atendimento e tudo. Né? O que é que eles fazem? Terceirizam. Pegam empresas privadas, mesmo sistema do Brasil, e sem carteira assinada e com os valores em queda. Por exemplo, a Espanha hoje está passando por uma situação difícil. Valores cada vez menores de remuneração. Cada país tem suas características. El Salvador está passando por uma situação bem interessante agora. Eles estão chamando o fenômeno lá de plataformização. O governo de El Salvador fez um contrato com o Google para gerenciar a saúde. Vai ser gerenciada por algoritmos. Já pensou essa situação? Então há um processo de desumanização do trabalho médico. Né? E o pior, quem é muitas vezes visto pela população... Não houve demissão de 7 mil médicos? 7 mil médicos. Então, exatamente. Mas vem cá, Geraldo, eu tô quase tomando um calmante aqui com as notícias que tu tá me dando. Se tava ruim, vai piorar. Mas a luz, né, Nogueira? Qual é a luz? Então, é a conclusão do que eu quero dizer. A dor ensina a gemer, não é assim? A dor ensina a gemer. Então, a dor está nos levando a agir. Então, nós criamos uma central ibero-americana de estudos e defesa do trabalho médico. E todos os países estão se agregando. Então, nós tivemos reunião com Honduras, por exemplo, tivemos reunião com El Salvador, com Portugal, pedimos reunião com a Espanha, o Peru está tendo também. Mas o que a gente nota é que, na verdade, na realidade, nós, médicos, viramos uma mercadoria que depende de uma lei que essa sim não é escrita, não está na Constituição, que é a lei da oferta e procura. Nós, os psiquiatras, ainda estamos numa situação que, como a demanda aqui, por causa das enchentes, essa situação toda é tão grande, há uma grande procura. E, além do mais, o curso de pós-graduação e de residência médica que tem mais procura é o de psiquiatria, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós ganhamos mais, as ofertas são maiores. Por quê? Então isso caracteriza bem a questão da mercadoria. Agora, aquele recém-formado, sem RQE, que saiu da faculdade onde, que tem que pagar uma dívida de 750 mil que ele deixou para trás, estão oferecendo, sabe quanto? Tu não vai acreditar. Até 35 a hora, menos que uma manicure. Aí é difícil. Pois é, mas só que tem um problema. O senhor que é presidente da Federação Nacional dos Médicos, quantos médicos nós estamos no Brasil hoje? Estamos chegando a 600, né? 600 mil, né? 600 mil. E a previsão que em 2030 vão ter 800 mil. Confere? Isso. Em 35, próximo de 1 milhão, né? Pois é. Em 2030 vai ter mais médico que enfermeiro. E aí, doutor? É uma aberração, não é?
Pois é, e aí como é que nós ficamos? Olha, preocupados com isso, Felipe nos levou uma sugestão e nós estudamos isso também no nosso congresso da FENAM. A gente tem que voltar àquela ideia do preço vil, não é? Existia no conselho, no Código de Ética Médico, que o médico não poderia trabalhar por preço vil, não é? Então, foi retirado isso do Código de Ética. Mas nós precisamos pensar seriamente que isso volte. Porque vamos pensar o seguinte, advogados, né? Advogados têm mais ou menos quase 2 milhões, né, no Brasil, uma boa parte sem OAB. No entanto, os salários dos magistrados, né, os salários dos procuradores, dos promotores, dos defensores públicos, são os mais elevados, não é verdade? Não, e tem outro pequeno detalhe. Os prédios da justiça são suntuosos. E os nossos hospitais cada vez estão mais deteriorados. Sucateados. Sucateados. E nós ainda tivemos aqui uma coisa pior, né? Vários hospitais foram tomados pelas águas e não foram reconstruídos até hoje. Pois é. Então, o que é que eu vejo? A categoria precisa se organizar. Eu noto que nós estamos, e isso é corroborado por alguns estudos, que nós estamos tendo uma ligeira recuperação do poder público em termos de remuneração. Por exemplo, você disse que aqui no Rio Grande do Sul são os salários mais baixos, então chegou no fundo do poço. Daqui nós vamos nos recuperar, não é? Sim, mas a tabela do SUS, quase toda ela é complementada no Brasil hoje, né? Por exemplo, no Rio Grande do Norte, ela é complementada com 150% de adicional. São Paulo, eu acho que é mais 500, né? Então, por isso que eu estou dizendo, nós temos uma tendência. A alta complexidade do SUS, ela já é remunerada bem razoavelmente, não é? Embora a gente saiba que hospitais e tudo só vão onde tem, né? Órtese, prótese, né? Medicamentos de alto custo, etc. A quimioterapia. Né? A quimioterapia, tudo isso. Transplante. Mas o fato que eu consigo observar é o seguinte: há uma ligeira recuperação dos salários. Às vezes o camarada diz, é pouco ainda. Mas eu peguei, o nosso grupo lá no Sindicato do Rio Grande do Norte está lá há 20 anos, não é? 20 anos que esse grupo chegou, numa fase onde o salário estava mergulhado numa crise profunda. E eu vou dar um exemplo de uma cidade que não se mobilizou, uma segunda cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, que por coincidência tem o salário que quando nós pegamos o sindicato, 40 horas, eram R$ 2.100 o salário. Muito bem. Hoje, 20 anos depois, nós temos um médico no final de carreira com R$20 mil. Quer dizer, nós conseguimos levantar bastante salário. Mossoró, que sempre foi um pouco isolada, não entrou nas lutas médicas da Prefeitura de Mossoró, continua com 2.100. Faz 20 anos que os médicos lá não se mobilizam, não fazem nada. Nós começamos essa luta há 2 anos, já temos uma perspectiva de levar esse salário de 2 para 10. Pois é, não é? Mas aí Então, tu me faz pensar na questão do piso. Uhum. E nisso o doutor Felipe Vasconcelos, nosso vice-presidente, que também Claro. faz parte da diretoria da Sim. FENAM, né? Como é que está a questão do piso? Eu tenho recebido algumas más notícias. Eu vi uma lista lá de uns senadores, até um que é muito ligado a um banco aí, né? E de uma outra senadora lá também, que estão querendo pedir vistas ao projeto do piso. Pois é, foi uma Piso, uma coisa lamentável, não é? Nós tínhamos no Congresso, passou nas comissões a nível terminativo, não é? Então, dali, estava feito um acordo para ir para a Câmara, que é outra batalha, mas pelo menos já tinha passado pelo Senado, né? No entanto, no apagar das luzes, não é? A senadora Tereza Leitão, não é? Ela apresentou 4 emendas que desfiguram totalmente o piso, né? Desfiguram totalmente. Então, o que acontece? Com isto, o projeto ainda fica no Senado. E vai para... Na verdade, tranca, né? Tranca. Ele vai para o plenário e tem aí uma notícia também que não é muito alentadora, que é o Alcolumbre, dizendo que não vai colocar
piso nenhum em votação, que vai quebrar o país, etc. e tal. Como vai quebrar o país? Né? Sim, mas agora eles não aprovaram um projeto para os agentes comunitários de 27 saúde. bilhões, não é? Ali garante o 27 que é bilhões. aposentadoria. Aposentadoria especial, né? Com 25 anos. Então isso aí tem um impacto de 27 bilhões nos próximos Tá, anos. e tem né? um outro problema, que o piso da enfermagem, que passou já há muito tempo, eles não se deram conta que no texto não previa o reajuste. Então, esse piso da enfermagem ficou congelado. E Isso. agora o pessoal da enfermagem, e diz passagem que está sendo vítima mesmo, porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, para os médicos eles proporam reduzir 30% do salário, e para a enfermagem até 60%. Tu imagina, a pessoa tem os seus compromissos, e eles também estão se colocando, a gente nota um certo mal-estar, como eles viram que a questão do piso deles vai ter que ser revista, e aí se soma ao nosso, isso tudo requer custos. Sim. Só que, ao mesmo tempo, o governo tem 90 milhões de Bolsa Família, 90 milhões de pessoas com aquele Vale Gás, e é engraçado que aqui, Geraldo, no Brasil, quem não trabalha ganha as coisas, e quem trabalha só perde. É verdade. Onde é que eu digo também, Nogueira, que a gente nota essa recuperação salarial? Vamos pegar duas empresas públicas de direito privado, né? Quer dizer, uma é a EBSER, que hoje é a HU Brasil, né? E a outra é a AGSUS. Essas empresas, hoje, elas são, eu diria assim, os melhores salários, né, para o médico. Então, você pega a EBSER, ou HU Brasil, que contrata por 24 horas semanais, é o padrão A deles. minha filha é gastro, é funcionária não é? lá em Pelotas, no Hospital Escola da Universidade Federal. Pois é. Então, apesar de não ser regime jurídico único, e há muita queixa do modelo sindical como um todo, não só médico, mas de todos, que a gente entende que o modelo do regime jurídico único seria o ideal, não é? Já que é um funcionário público permanente, mas o governo adotou esse modelo CLT. Então, convivendo com ele, que a gente tem que conviver, há que se reconhecer que os salários deles são superiores aos outros. Vamos supor, uma EBSER da vida, ela paga de um salário por 24 horas praticamente o que uma prefeitura paga por 40 horas ao médico da atenção básica, não é? Aí você pega a AGSUS, que são os médicos da atenção básica, o nível inicial de entrada, fora os acréscimos, é R$17 mil para 40 horas. Mas atenção básica, porque é o seguinte, tem uma PEC, o projeto de lei do deputado Osmar Terra, que é aqui do Rio Grande do Sul, que propõe carreira do SUS. A carreira nacional do SUS, né? Como é que é a diferença de uma para outra? A carreira nacional do SUS, que é pleiteada, ela, na verdade, ela trata de princípios mais do que de aspectos práticos em termos salariais, por exemplo, né? Então, ela é princípios. Você deve ter uma carga horária X ou Y, deve ter uma evolução na carreira, né? Deve ter direitos à insalubridade, a férias. Então, Mas tem a questão de dedicação exclusiva? Pode ou não ter. Né? Esta carreira do SUS, dificilmente o que a gente convive e conversa é que a carreira de dedicação exclusiva, ela indistintamente, ela não dificilmente será aplicada, porque não tem especialista suficiente para isso. Né? Por exemplo, psiquiatra, você não vai encontrar psiquiatra para dedicação exclusiva ao SUS. Né? Teria que ser um salário extraordinário. Mas eu penso que há espaço na atenção básica. Na atenção básica há espaço para uma carreira realmente. Mas tu estava falando sobre isso, né? Estava falando sobre a HU Brasil, que é a antiga EBSER, e a AGSUS. Como é que é isso aí? Agência Nacional do SUS, né? Essa cuida da atenção básica. Esses que foram contratados pelo Ministério da Saúde. Isso, que entraram ali entre os mais médicos e mais especialistas. Eles começaram, na verdade, a AGSUS surgiu no governo Bolsonaro com o programa Médicos pelo Brasil, né? Quando o governo Lula reassumiu, depois de Bolsonaro, ele acabou praticamente com esse sistema. Mas ficaram ali 5 mil médicos, mais ou menos, que entraram na época de Bolsonaro. Hoje, pra você ter uma ideia, entre bolsistas, que é o mais médicos, né,
do governo do PT. E esses 5 mil, mais ou menos, que existiam da época de Bolsonaro, são quase 30 mil médicos, né? Então, o que acontece? A AGSUS tem contratado esses médicos por concurso, né? Ou os que entraram na época de Bolsonaro, na verdade não é concurso, basta eles passarem na prova de especialista de medicina da família. E eles têm um salário razoável, não é o melhor dos mundos, mas você vai ver que para a realidade brasileira é um salário de 40 horas de 17 mil. E ele tem progressão na carreira e ele tem adicionais de localização geográfica. E é melhor que o piso, de né? ensino. Porque o piso já estava... É 13 mil e pouco, mas é para 20 horas o piso. Esse é de 40, os 17 mil que eu digo. Mas ele pode chegar a 25, 26 mil. Então, eu uso esses números para dizer o seguinte, graças a Deus, não é? E não tem caído do céu, não. É um trabalho permanente, né? Nós, por exemplo, ontem à noite, nós fizemos uma assembleia da FENAM para fechar o acordo com a AGSUS. O que é que a gente fez? O que arrancou o que podia. Nós queríamos mais, mas conseguimos arrancar a inflação, né? Então, nós tivemos o reajuste da inflação para os direitos sociais e para o salário base. 4,24. O camarada diz, é pouco. Aí eu digo... mas recupera o seu poder aquisitivo. Pois é, mas pior então, é não ter a recuperação, não é? Então, Geraldo, tu vem aqui nos ajudar, porque aqui em Porto Alegre... Congelado, além de congelado, eles estão querendo reduzir. Então, acho que é importante Vamos esse peso da FENAM. Geraldo, nós temos assunto aqui para ficar o resto da vida falando, porque nós vamos ter que ficar o resto da vida lutando. Então, queria te dar uma lembrança que a gente dá a todos os participantes do nosso programa e tu fica à vontade aqui para dar tuas despedidas. Bem, Nogueira, foi um prazer estar aqui com você, uma alegria voltar ao Rio Grande do Sul. Esse sindicato aqui é exemplo, né, para todo o Brasil. Parabéns a Marcelo pelo belo trabalho contra essas terceirizações, atento, vigilante, né? Felipe aí fiscalizando percorrendo esse estado todo em busca de auxiliar os médicos nas suas dores, né? Nas suas lutas. E o que é que eu digo para encerrar a nossa conversa? Eu acho que o médico precisa, primeiro, cada vez mais se encostar nas suas entidades de classe. Nós notamos que houve uma propaganda muito forte contra o movimento sindical. Isso é ruim. Muitos médicos incorporaram uma posição antissindical. Não é bom para a categoria. Então, cerrar a fileira com suas entidades e partir para a luta. Lutar porque os resultados aparecem. Agora, cruzou os braços, aí é ladeira abaixo. E é verdade. Nós aqui do Núcleo de Psiquiatria e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tivemos grandes vitórias, que foi a manutenção das emergências psiquiátricas aqui em Porto Alegre, a criação do SAMU mental, diga-se de passagem, que é lei, mas que não é cumprida, e também essa questão da redução dos salários agora também dos psiquiatras e de todos os médicos que nós estamos lutando para reverter. Então, queria agradecer essa grande liderança nacional, que é o Geraldo Ferreira Filho, que está sempre aqui conosco, né? Quando a gente grita, ele aparece. Esse foi mais um Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Até a próxima.